Em todos os casos de organizações e de instituições e de grupos, você tem este problema. A opinião de um grupo é difícil de você obter e ela só existe hipoteticamente. Né? E a elaboração da opinião grupal é um processo muito complicado que só se dá no nível da intercomunicação verbal. Presta atenção, Santo Tomás de Aquino já ensinava que antes de você pensar com palavras, existe um termo chamado verbum mentis, que não é uma fala ainda, é algo que está, vamos dizer, em germe dentro da sua mente. E é na esfera do verbum mentis que se dá a compreensão de tudo. Quando passa para a linguagem, você já está traduzindo, já é uma tradução e, portanto, uma redução. É isso. Eu acho que não existe nenhuma expressão verbal, nem mesmo dos grandes poetas, se você pegar, sei lá, T.S. Eliot, ou Stéphane Mallarmé, ou Rimbaud, nem os grandes poetas conseguem traduzir o verbo mentes totalmente. Então, vamos dizer, a velocidade da intuição humana é uma coisa impressionante. E ela não se dá na esfera verbal. Na melhor das hipóteses, se dá na esfera do verbo mentes, e às vezes nem é isto. Às vezes o sujeito capta as coisas. Eu mesmo, quantas vezes eu nunca captei coisas sob a forma, vamos dizer, de esquemas geométricos, ou de chaves, ou simbolicamente, através de uma estrutura qualquer, que eu mesmo não saberia expressar verbalmente, leva tempo para você. Eu chamo isso de extrusão. A extrusão é como você puxar da terra uma estrutura que estará escondida. Né? É uma extrusão verbal, na verdade. Isso é um processo complicadíssimo. E, então, é claro que o ser humano é movido pelas suas paixões. Mas a paixão de conhecer a verdade não existe. Não existe um treco chamado curiosidade, meu Deus do céu. Não tem o ditado: a curiosidade matou o gato. Até o gato tem curiosidade, como é que o ser humano não vai ter? Quer dizer, o ser humano é movido pelas paixões, mas quem diz que as paixões tem que ser paixões partidárias? Tem que ser paixões em função de crenças, vamos dizer, já assimiladas antes de conhecer o assunto. Né? Não existe a paixão de conhecer. Né? Eu acho, por exemplo, quando eu li o Richard Rorty, né? Ele sempre dizia: não, tudo isso é movido por paixões, etc. Eu digo: sim, é paixão, mas qual era a paixão dominante de Platão? Ou de Sócrates? Eu acho que eles estavam desesperadamente buscando a verdade. Quer dizer, o filósofo é eminentemente um indivíduo que, numa certa situação, ele sente a sua própria desorientação e a desorientação geral, e ele tenta, para usar a imagem do Ortega y Gasset, ele é como um náufrago, ele está tentando se manter à tona para ele conseguir enxergar o que está acontecendo. Essa paixão não só existe, como é, uma vez que ela despertou em você, é uma das paixões mais fortes do ser humano, e é ela que eu procuro despertar em vocês. Ou seja, nós podemos ser contra ou a favor disso ou daquilo, e temos todo o direito disso, e às vezes é bom isso aí, mas você tem que ser, em primeiro lugar, contra a confusão, contra as trevas, contra a ignorância, tá certo? E contra essas ideias estereotipadas que já vêm com metade do diagnóstico pronto antes de ter examinado o doente. Né? Então, se for possível desenvolver esta paixão do conhecimento, a gente fala paixão do conhecimento também é uma coisa ambígua, porque você pensa assim: não, paixão do conhecimento é você entrar na universidade, ler um monte de livro, etc. Não. Universidade, livro, tudo isso são meios para o conhecimento, isso não é o conhecimento. É isso. Eu quero tirar uma boa nota aqui ou ali. Falei: mas espera, a boa nota não reflete realmente o seu conhecimento. A boa nota reflete o julgamento que um determinado professor fez do que você escreveu ou disse. A ligação desse conhecimento é muito indireta. O seu conhecimento só pode ter um juiz efetivo, que é você mesmo. Né? Então, você sabe se sabe e sabe se não sabe. Né? Então, é a lição imorredora do meu professor, o padre Stanislau dos Anjos. Ele dizia: se eu sei que sei. E se eu sei que sei que sei que sei. E assim por diante. Então, o saber tem essa espécie de ressonância, não digo infinita, mas ilimitada dentro de você. Quer dizer, é uma consciência que se reforça, e se reforça, e se reforça, e cada vez que se reitera, se reforça mais. O conhecimento é um estado interior. Um estado interior onde os fenômenos da vida, seja externa, seja interna, começam a se articular para você
com uma clareza e uma necessidade até o ponto em que você pode dizer, não pode ser de outra maneira. Então você chegou no elo da necessidade, que vem do nec cedere, nec cedo, latim, é uma coisa que não cede, não pode não ser assim. Infelizmente, o número de assuntos nos quais nós podemos chegar a esse nível de certeza é pequeno, e em geral nós temos que nos contentar com parece que é assim, tá certo? E o contrário disso não parece verdadeiro. Isso, às vezes não conseguimos passar disso. Ficamos, vamos dizer, não podemos alcançar. É o que está nos 4 discursos, não podemos alcançar certeza, nós buscamos a razoabilidade, e se não tem a razoabilidade, então você busca ao menos a verossimilhança. Né? Quando não pode nada disso, então você especula a possibilidade, sua imaginação está livre para imaginar o que quiser. Então, disso aí nós não escapamos realmente. Então, tudo o que eu venho fazendo nesse curso, em primeiro lugar, o primeiro objetivo é fazer o indivíduo tomar consciência de que ele tem uma inteligência capaz de entender a verdade. Isso é um poder que você tem. Esse poder está aí, todo mundo tem. Em segundo, fornecer a ele os instrumentos para ele tomar posse disso. Então, para mim, parece que o primeiro instrumento é, evidentemente, a gramática do seu próprio idioma. Porque se você não domina o idioma, então você vai ter um monte de intuições no nível do verbo mentis que você não vai poder exteriorizar. E não exteriorizando, o que acontece? Não é que você não comunica. Não. É pior. Você esquece. Né? Se você escreve um negócio, tá certo? Então aquilo adquire uma forma estável, repetível, e toda vez que você voltar a ler aquilo que você mesmo escreveu, voltam as mesmas intuições. Ou seja, o pensamento está sempre fluindo, ele está sempre em movimento. E se nós não conseguimos apreender a sua forma e fixá-la de algum modo, ele vai embora. Então, obrigado. O que é isto? Leite? Obrigado. Então, se você não tem um domínio suficiente do seu idioma, você não vai muito longe. Dante dizia o seguinte, que a gramática é a construção material da linguagem. Ou seja, acima da linguagem existe uma construção mais sutil. Por exemplo, a construção da argumentação, ela não é uma construção de palavras, mas uma construção de argumento que, em princípio, poderia se expor também com outras palavras. Então já não é uma construção verbal, é uma construção ideal, lógica. Ora, como é que o indivíduo vai guardar na cabeça as construções lógicas se ele não é capaz sequer de guardar a forma material das sentenças? Né? Então, insistir na importância da gramática nunca será excessivo. Tá certo? E pessoas que têm esse nível de consciência são as que estão propondo e votando leis, tomando decisões judiciais e assim por dentro. Até onde vai terminar isso? Quer dizer, como é que o país pode sobreviver a uma coisa dessa? Se você pegar essa nova lei de imigração que eles estão fazendo aí, digo, olha, você para pensar o seguinte, o que são 200 milhões de chineses na China? Não são nada. Né? São menos de 10% da população. Se nem quiser mandar 200 milhões de chineses para o Brasil, é uma facilidade, é vantagem para eles. 200 milhões de chineses ocupam o território nacional em 3 meses e pronto, acabou o Brasil, virou um país chinês. Integrou na cultura chinesa. A propósito disto, eu queria lembrar um tema que é tratado nesses livros que eu mencionei, mas tratado sempre com um viés grupal, partidário, que deforma a coisa. Não deforma totalmente, aquilo que eles dizem de verdade continua sendo verdade. Tá certo? Mas o que está acontecendo no mundo é a maior operação de genocídio cultural que já se viu na história. O que é você fazer as pessoas se envergonharem da sua cultura e se prosternarem perante uma cultura estrangeira? Isso é a definição do genocídio cultural. E isso está sendo aplicado em todo o Ocidente.
E é curioso que ninguém deu até hoje o nome de genocídio cultural a esse fenômeno que, sem dúvida, é um genocídio cultural. De como é que não percebem isto? Por que se apegam, vamos dizer, a detalhes, tá certo? Geralmente detalhes materiais que chocam as suas emoções habituais. Por exemplo, quando a gente vê um monte de gente discutindo movimento gaysista, ou feminista, ou abortista, etc., do ponto de vista da moral cristã. Eu digo, isso aí é não fazer absolutamente nada. Você se opor a essas coisas em nome da moral cristã é a mesma coisa que você criticar o roubo em nome do direito à propriedade. O que você fez? Absolutamente nada, porque, por definição, o roubo atenta contra a propriedade privada. Se você diz, não, esse cara está atentando contra a propriedade privada, você só trocou o nome. Então, o que é preciso fazer, e que, sobretudo no Brasil, você não vê ninguém preocupado com isso, é você identificar quais são os procedimentos de manipulação da mente humana e de engenharia social que estão por baixo destes movimentos. É isto que interessa. O conteúdo dos movimentos pouco interessa, meu filho. Você vê, se esse pessoal globalista promove ao mesmo tempo movimento gay e islamismo, que são coisas completamente contraditórias, é porque o conteúdo de um e de outro não interessa. O que interessa é uma coisa mais profunda que está embaixo. Então, o que interessa é, assim, por baixo de tudo isso aí, você vê um conjunto de procedimentos monstruosamente eficazes de desorganização da mente humana. De fazer com que as pessoas percam todo o contato com o seu verbo mentes e com as suas intuições sensíveis mais diretas. Eu não consigo mais dizer o que estão vendo, não consigo dizer o que estão sentindo, só consigo dizer o que os outros querem que elas digam. Ou seja, é toda uma linguagem de chavões que vai se superpondo à expressão pessoal, até o ponto de que esta se torna inviável, impossível. E o sujeito pega um chavão que diz algo que ele nunca viu, algo que ele não sente, e algo que ele nem poderia sentir, e ele se apega àquela fórmula verbal como se fosse a palavra de Deus, como se fosse a própria realidade. Às vezes, você pode expressar esse fenômeno de maneiras que pareçam até cômicas, mas que não tem nada de cômicas. Quando você vê isso que aconteceu em Pernambuco, eu digo, quantas vezes eu, por discutir com certas pessoas e provar meticulosamente que ela está errada, não fui chamado de autoritário. Ele não aceita a opinião contrária. Eu digo, não, aceitei para discuti-la. Então, isso é autoritário. Mas você proibir a circulação da outra opinião é o puro Estado de Direito, é o puro exercício da democracia. O que é isso? Isso é loucura, evidentemente. Isso não é um problema político. O sujeito diz isso, ele está louco mesmo, clinicamente louco. Quer dizer, perdeu todo o contato com o seu aparato de percepção, com o seu verbo mentes, e só é capaz de repetir chavões, mesmo quando esses chavões dizem o contrário do que ele está vendo. Por que ninguém avisou esse menino de Pernambuco? Fala, peraí, vocês, na verdade, vocês estão dando plateia para o Jardim das Aflições e tirando a sua própria. É isso que eles estão fazendo. Não é isso? Dizer isso é contra eles? Fala, não. Um amigo deles deveria dizer isso, mas eles têm algum amigo capaz de avisá-los disso? Não, o amigo também não percebe. Quando você vê todas as reações que a turma petista teve ao impeachment da Dilma, até hoje eu não vi um petista que entendesse o que aconteceu. Eu já expliquei para eles o que aconteceu. Mesmo depois de explicado, eles continuam não entendendo. Eu digo, olha, se você quer derrubar o estamento burocrático, você não pode se transformar nele. Você tem que fazer outra coisa. Você tem que continuar a combatê-lo desde fora e a regimentar o povo, criar uma militância popular. Vocês, em vez de criar uma militância popular, o que vocês querem? Vocês criaram uma pleiade de protegidos aos quais vocês dão dinheiro. Então, vocês criaram uma casta privilegiada. Veja, quem não sabe que
comunidades gays, comunidades feministas, comunidades negristas, comunidades islâmicas, etc, etc. Tem todas as vantagens, tem toda a proteção governamental em todos os países do Ocidente. E quem quer que diga contra eles já é chamado de xenofóbico, de homofóbico, de racista, de nazista, de fascista, etc. Isso está na cara, está acontecendo todo dia. Escutei, você ainda acredita que essas minorias são discriminadas? Não, meu filho, o poder está na mão das minorias ativas. Elas são o establishment. E o resto? O resto é o povão, que está por baixo. Então, o regime mudou e vocês irão percebendo. Ainda continuam expressando a coisa com a linguagem que a mídia lhes ensinou, que os políticos lhes ensinaram, que é uma linguagem não para expressar o que você vê, mas para substituir o que você vê. Então, entender esse processo, é claro que é uma questão de salvação nacional e até de salvação da humanidade, mas para aqueles que querem ser estudiosos, intelectuais, escritores, etc, etc, é uma questão de sobrevivência. Porque o único instrumento que você tem é a sua capacidade intuitiva, a sua inteligência, a sua consciência. E isso é tudo que você tem. Se você deixa jogar fora isso, acabou, meu filho. Você vai virar mais um Leandro espiritual, mais um desses camaradas que só falam. É a indústria de chavão, pô. Não que eu tenha algo contra os caras, mas eu não tenho nada contra eles, porque eles não dizem absolutamente nada. Tudo que dizem é chavão repetido. Chavão que aprenderam aonde? Na mídia. E o pior é que existe a crítica da mídia 100% invertida. Se você pegar tudo que o Noam Chomsky fala sobre a mídia, tudo que ele diz é verdade, só que o sujeito da frase está trocado. Porque quem está fazendo tudo isso são eles mesmos, não são os outros. Então, olha, em muitos países do Ocidente, você desafiar qualquer desses grupos, você não é desafiar, você contrariar qualquer desses grupos, pode expor você, vamos dizer, à exclusão, à discriminação, à execração pública, a processo criminal e à cadeia. Em todo o Ocidente isso está assim. E você ainda acredita que você está no antigo regime e que essas comunidades são minorias discriminadas. Não existe minoria discriminada, hoje só existe a maioria discriminada. E a discriminação da maioria é um processo de genocídio cultural. É fazer com que você, no começo, você se envergonhe da sua cultura e depois você perca toda a conexão com ela. Você já absorveu a cultura adversária e você se entende nos termos dela. Eu lendo esse livro maravilhoso do William Faulkner, Light in August, e tem vários episódios ali que são sobre o racismo no Sul, logo depois da Guerra Civil. Mas você vê que já ali havia já em circulação a teoria da culpabilidade universal da raça branca. Já naquele tempo tinha gente teorizando isto. Claro que naquele tempo era minoritário, mas ao longo das décadas foi se tornando majoritário. Ora, a raça branca foi a única raça na história humana que se interessou pelo destino de alguma outra raça. Não tem precedente. Mas nem japonês, nem preto, nem árabe, ninguém jamais pensou, não, coitadinho desses pretos estão sendo escravizados. Ninguém, só o branco pensou nisso. E, mais ainda, o branco entrou no comércio escravo muito tarde. O comércio escravo já tinha quase 1000 anos de idade, inventado pelos muçulmanos. E hoje os muçulmanos se aliam às comunidades negras para condenar o branco. E como é possível um treco desse? Então, isso não é um problema de opinião, é um problema de percepção. Quer dizer, que se você sabe, por exemplo, o pessoal fala assim, as cruzadas. Tem um sujeito que fez até no YouTube um vídeo interessante, mostrando a extensão e amplitude da expansão islâmica. É um negócio monstruoso, avassalador, tomou 20 países, matou gente pra caramba. Daí eles fizeram a cruzada para tomar uma cidade.
E as cruzadas são exemplos, vamos dizer, da maldade imperialista branca. Fala, como é possível um treco desse? Então, se você, desde pequeno, você é ensinado a repetir frases e chavões que dizem o contrário do que você está vendo, você se torna incapaz de reagir a essas coisas. Está entendendo? Então, criou-se o analfabetismo funcional proposital e uma histeria proposital. Histeria não é sair dando gritinho, não. A maior parte dos histéricos não dão grito, não tem chilique, não tem nada. Eles só dizem aquilo que ouviram em vez daquilo que estão vendo. Eles contrariam aquilo que estão vendo. É o negócio do Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? E as pessoas imediatamente, em você, é claro. Então, isso se disseminou em toda a sociedade. Está todo mundo assim. E por isso mesmo a sociedade está cada vez mais fácil de administrar, porque você a convence de qualquer bobagem. Né? Se você pegar, por exemplo, a literatura médica mundial, você vai ver que toda hora surge denúncia de que determinadas substâncias fazem mal. Tal que em outro país está se publicando um número idêntico de estudos que mostram que essas substâncias fazem bem. As pessoas acreditam num negócio aqui, no outro negócio lá. Eu digo, mas que raio de ciência é esta? Se você pegar, por exemplo, a teoria do gênero, não é isso? Outro dia mesmo saiu um estudo, falou, olha, existem aqui 6.800 diferenças genéticas intransponíveis entre homem e mulher. Intransponíveis. Quer dizer, um homem jamais será mulher, mulher jamais será homem, de jeito, faça o que fizer. Pode mudar a sua aparência, até perante o espelho, e pode mudar a sua cabeça. Mas ser uma mulher você não vai ser jamais, e ser um homem a mulher não vai ser jamais. Agora, isso é uma coisa terrível, porque eu imagino, né, o sujeito transex, né, que está lá todo embonecado, todo lindo, e ele sai da festa às 3 horas da manhã e vê a barba crescendo. É horrível, não é? Eu não quero encarar isso. Se a pessoa não encarar essa realidade, que é trágica, tá certo? Eu tenho que inventar uma teoria, né, para aliviar o seu senso de inadequação. Senso de inadequação que, na verdade, é o próprio tecido da sua vida. Né? O próprio nome, disforia de gênero. O que é disforia de gênero, meu Deus do céu? Você não está se sentindo bem dentro do formato que você nasceu. Então, é por definição o sentir-se mal. E esse sentir-se mal não vai passar nunca. Mesmo que você faça 400 operações plásticas. Mas essas coisas todas não são impingidas, não é isso? Pelos grandes meios de comunicação, pela classe universitária, e chega uma hora em que você acaba vendo do jeito que eles querem que você veja. Você perdeu a capacidade de expressão própria. Mas que raio de escritor, ou de professor, ou de intelectual, ou de filósofo você vai ser se você não é capaz nem mesmo de dizer o que você está vendo? Então, a recuperação, vamos dizer, da consciência humana, da integridade da inteligência humana, esse é o primeiro passo. Agora, você quer começar tirando o presidente da República? Deixa fazer buraco na água. Então, bom, é isso. Por hoje é isso. Hoje não vou responder pergunta, não. Estou meio ocupado aqui, tenho um negócio para fazer em seguida. Você me desculpa, semana que vem eu respondo, tá bom? Então, até a semana.